lá no tópico do contrato, e depois vai ter um vídeo específico só dessa outra parte agora com o conteúdo, tá, gente? Então, agora vamos começar o nosso conteúdo. Só vou deixar já postado para vocês no nosso Classroom a apostila, né? Tem alguns que preferem ficar numa única plataforma, né? Não precisar ficar entrando lá no Moodle para ver material. Então, eu já posto também a apostila. Fica bem prático aí para vocês também, tá? Então, a apostila já está postada. Sempre que vocês quiserem, quem está online, né? Fazer alguma dúvida, pergunta, gente, fiquem à vontade. Podem levantar a mão, podem abrir o microfone para falar ou mandar alguma mensagem pelo chat, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Conteúdo da aula 1 e 2 da nossa apostila. Começando com o conceito de planejamento estratégico, né? O que é planejamento estratégico, no que ele consiste, né? A ideia inicial é que o planejamento estratégico, né, ele antecede as ações, é claro, né? Primeiro a gente concatena as ideias, né? Pensa no que vai fazer, para depois colocar isso em prática, em ação, né? Christian, já passou a chamada, Christian, depois eu atualizo para ti ali, tá? Só no finalzinho me relembra. Então, gente, planejamento estratégico é isso, né? Antes de pensar o que é a empresa, qual a ideia de negócio, qual é o negócio, qual é o produto, né, que se vai vender, a gente tem que pensar nessa estrutura conceitual, né? Qual é o conceito do negócio, né? Porque o produto é aquilo que vai ser vendido. Então, o produto não é o conceito do negócio, porque o produto pode mudar ao longo do tempo, né? O conceito do negócio é mais amplo, né? É mais uma política que foi pensada e traçada, né? Um norte que foi estabelecido para que a empresa, a organização, né, andasse, né, percorresse esse espaço-tempo ao longo, né, das décadas, né? E tem empresas com centenas de anos, né? Porque pensaram nessa estrutura ideal, né? Pensaram que empresa é essa, né? Olharam para si e descobriram seu propósito, tá? A empresa que não tem propósito, ela vende produto, né? E essas, né, geralmente tendem a ter problema, né? Porque ela é uma empresa que vende produto, ela não tem um propósito, né? E ser estratégico é ter propósito, seja para o indivíduo, né, para a vida pessoal, quanto para as empresas. Afinal de contas, né, as empresas são pessoas. A empresa não é um prédio, não é uma cadeira, não é um computador, não é um sistema, não é o estoque. Isso não é empresa, isso são coisas. A empresa são pessoas. São as pessoas que usam, né, o sistema, o computador, a matéria-prima, que tomam decisões, que são criativas, que resolvem problemas. Então a empresa é gente, são pessoas. E pessoas têm propósito. E um grupo de pessoas tem um propósito coletivo. É isso que o planejamento estratégico, né, inicia. O conceito do propósito de existir daquele grupo humano que é uma organização. Isso é planejamento estratégico. A partir disso, a empresa começa a conhecer o seu objetivo, né, de existir. Seu objetivo, propósito. A partir disso, a empresa consegue estabelecer, então, as suas metas, né? Eu consigo olhar para o futuro e enxergar o caminho. Quando eu não tenho propósito, é como se eu estivesse numa selva sem trilha. Eu estou no meio da selva, olho para os lados, não tem uma trilha, só tem árvore me cercando e eu não consigo ver que caminho seguir. Não tem propósito. Eu posso seguir para qualquer lado, nem sei onde é que eu vou chegar. E pode ser um lugar bem ruim, já que eu não sei onde é que eu vou chegar, eu posso chegar em qualquer lugar, né? Agora, quando eu tenho propósito, seja o indivíduo, um grupo humano, uma empresa que é formada por um grupo humano, se eu tenho propósito, é como se eu estivesse no meio da floresta e ali tem uma trilha. A trilha indica que eu tenho um propósito, que eu enxergo lá, é lá que eu quero chegar, né? É aquilo que eu quero ser.
esse é o meu horizonte. Né? Então, eu sei onde caminhar, né? Onde dar os meus passos, né? Eu consigo enxergar se aqui tem um buraco, ali tem uma pedra, consigo desviar das coisas ruins que tem pelo caminho. Porque eu sei quem eu sou, eu tenho um propósito, eu tenho um horizonte, eu tenho um objetivo. E isso é o conceito básico do planejamento estratégico. E aí, a partir disso, a gente tem as metas, né? Eu sei que eu vou fazer, né? O resultado que eu quero obter, e na empresa, né? Garantir qualidade, obter lucro, fortalecer a marca dessa organização. Mas isso começou como? Com o meu propósito. Não começou pensando, eu gosto muito de caneta, então eu vou vender caneta. Isso não é um propósito. O propósito é um conceito, né? Com o meu propósito, eu atendo necessidades de outras pessoas, de outros seres humanos. Então, o propósito da empresa é atender necessidades, expectativas humanas. Então, o produto é um meio, não é o propósito, não é o objetivo. O objetivo é atender a necessidade. Então, eu ajudo pessoas que têm necessidade de se expressar, esse é o meu propósito. Aí pode ser uma caneta, pode ser um computador, pode ser uma rede social, porque várias outras formas existem, vários outros produtos que ajudam as pessoas a se expressarem. Uma delas é a caneta, e caneta é um produto, caneta não é o propósito. Então, o propósito é que dá o direcionamento para a organização, que, de novo, é um grupo de pessoas. E as pessoas precisam de propósito. Sem propósito, a gente só vende produto. E sem propósito, daqui a pouco, né, a empresa começa a se perder. Não sabe mais que caminho seguir, para onde olhar. Daqui a pouco nem sabe qual é, né, o melhor produto, aquilo que ela precisa vender para realmente trazer faturamento. Ela não tem propósito. Daqui a pouco ela vende de caneta, vende de guarda-chuva, vende de detergente, vende de tudo. Né? Não tem propósito, nem sabe o que está fazendo. Né? E isso causa uma confusão, né? Organizacional. Planejamento estratégico dá um norte, o caminho a seguir, né? Mostra onde a gente vai chegar, tá? Bom, então a gente já viu que planejamento estratégico é um pouco filosófico até, né? Então algumas perguntas a gente tem que responder sobre o planejamento estratégico. Tá? Onde nós queremos chegar? A gente disse que empresa é um grupo de pessoas, então, como indivíduo, a gente não tem que saber onde a gente quer chegar na vida. Aquele grupo de pessoas lá nas empresas tem uma estrutura de gestão, tem que saber onde quer chegar também. Né? Então, isso tem que ser respondido, né? A nível de planejamento estratégico. Onde é que essa empresa quer chegar? O que ela quer fazer pelo mundo, pela sociedade, pelas pessoas? Porque aí depois ela vai pensar, né? Qual o serviço que ela vai prestar, qual é o produto que ela vai vender, para atingir esse propósito. Então, onde nós queremos chegar? Tem que pensar nisso. Vocês já pensaram nisso? Onde é que vocês querem chegar como pessoa? Se a gente já pensou alguma vez nisso, a gente já tem algum planejamento de vida, né? Já tem um plano estratégico para a nossa vida. Né? É mais ou menos isso que a empresa faz, né? Ela pensa, né, no propósito dela, para que ela existe. Né? O que deve ser feito para atingir esse propósito? Aí as outras perguntas vêm nesse sentido, né? Todas relacionadas a esse propósito. Como eu vou fazer para atingir aquele propósito? Quando eu consigo fazer aquelas coisas que eu pensei para chegar naquele objetivo e atingir aquele propósito? Quanto isso vai me custar? Porque às vezes tem um custo, né? Custo financeiro, de tempo, né? Para chegar nesse horizonte. Para quem a gente faz isso? A gente tem que conhecer as pessoas pelas quais a gente, né, dedica o nosso propósito. Quem já fez a disciplina de administração de marketing vai lembrar que a gente fez, né, a pesquisa de marketing, né, e a gente tinha que conhecer alguma coisa das pessoas que são o nosso público-alvo. Que a gente tem que saber para quem a gente faz o que faz. Porque senão não faz sentido eu fazer aquilo que eu faço. Se eu faço por alguém, para alguém, né, me interessa saber quem é esse indivíduo, conhecê-lo, suas características, cultura, vontades, né?
desejos, aptidões, aí vai fazer muito mais sentido uso meu propósito para ofertar algo que atenda a essa necessidade. Porque a empresa tem um propósito e esse propósito está relacionado às expectativas e necessidades das pessoas. No caso da empresa, essas pessoas são os clientes. Tá? Então a empresa tem um propósito, ela vai buscar atender expectativas e necessidades dessas pessoas com o seu propósito, através do seu produto, do seu serviço, né? Daquilo que ela faz. Por que a motivação? A empresa tem que saber por que ela faz as coisas, né? Isso determina, inclusive, as características, né, gerais da estrutura organizacional, né? A alma da empresa, né, os seus valores, como ela se relaciona com o mercado, com as pessoas, com os concorrentes, fornecedores, com o governo, com os clientes. Tem que saber o porquê, o motivo pelo qual, né? Por quem ela está se movendo, né? Por quem ela está realizando aquelas coisas? Pelos próprios funcionários, pela sociedade, para transformar a realidade, o mundo, facilitar a vida das pessoas. Essas palavras que a gente está ouvindo, essas palavras-chave, a gente vai encontrar em muita designação de emissão, visão, valores das empresas. Se a gente for pesquisar aí, né, o marketing de algumas empresas, né, no site, por exemplo, né, a declaração de valores das empresas, a gente vai encontrar esses termos, né? Ela encontra uma fundamentação do porquê ela existe. Tá? E onde ela vai fazer isso? Tá? Somente no mundo físico ou também no mundo digital? Ou só no mundo digital? Ou nos dois? Né? Em relação ao mundo físico, né? Regionalmente, é numa cidade, é num estado, é no país, é no mundo todo. Por isso dá horizontes também, né, para a empresa. Se eu sou uma empresa pequena, estou começando agora, talvez o meu onde seja aqui no bairro. Mas como eu tenho um propósito, né? E esse propósito pode ser útil para atender expectativas e necessidades de mais pessoas em tamanho regional maior, eu posso estar no bairro, daqui a pouco na cidade toda, daqui a pouco no estado, né? Porque se eu tenho um propósito e acredito nesse propósito, aquilo que eu faço é importante para atender a expectativas e necessidades das pessoas. Então, eu quero fazer cada vez mais, né? Para atender essas necessidades. Bom, acontece que tanto empresas pequenas quanto grandes, às vezes acham, né, desculpas para não fazer planejamento estratégico. Tá? Então, empresas pequenas, tá, dizem que a estrutura da empresa mantém os administradores, gestores dessa organização, por vezes, muito ocupados. E aí eles, né, dizem, a gente não tem tempo para pensar. E planejamento estratégico é pensar no propósito e fazer esse propósito acontecer para os seus clientes. Então, é a mesma coisa que a gente dizer assim, eu não tenho tempo para respirar, vai morrer, né? Porque planejamento estratégico é a vida da empresa, né? É entender quem sou, o que eu vou fazer, né? E isso que eu faço é importante para o mundo. Se eu acho de mim mesmo que eu não tenho importância, né? Eu começo a ter problemas, né? A empresa começa a ter problemas. Né? O conceito de que o planejamento estratégico é privilégio das grandes empresas, mas elas só se tornaram grandes porque em algum momento fizeram um planejamento, né? Para crescer, se desenvolver, né? E alcançar um público maior com seu propósito, né? Se esse propósito, é claro, é importante, né? A empresa, para se tornar grande, já tem que fazer planejamento estratégico. O planejamento estratégico não se faz uma vez só, né? Quando a gente vai abrir empresa, aí eu vejo qual é o conceito do negócio, faço lá a missão, visão, valores constantemente, periodicamente, né? A cada ano, a cada 2, 5, 10 anos, em períodos estabelecidos, a empresa se reúne, repensa e revê, né? Se não mudou a forma dela se relacionar, né, com os clientes, seu propósito não foi ampliado, ela precisa rever esse planejamento estratégico, os horizontes, onde ela pode chegar,
as próximas perspectivas. Mas as empresas grandes também, né, às vezes, encontram aí desculpas, né, para não fazer planejamento estratégico. Em geral, as empresas grandes em algum momento já fizeram, lá no início, né, aí depois nunca mais revisaram. Já faz uns 20 anos que a empresa existe, aí tinha um propósito lá 20 anos atrás. E agora, continua a mesma coisa? Não mudou a realidade, a cultura, a forma das pessoas agirem, pensarem? Não mudou a tecnologia? Muita coisa mudou nos últimos 20 anos. Então tem que estar constantemente mudando também, né? E aí as empresas grandes geralmente argumentam nesse sentido, né? Também argumentam que a gente não faz planejamento, a gente está se dando bem assim. Até acontecer a primeira crise, né? Então todo mundo navega bem quando as águas estão calmas, né? Mas quando vem a tormenta, né? Quando vem a convulsão das águas, esse navegador não vai afundar? Não faz planejamento, não se prepara, né? Nem fez previsão de que podia acontecer, né? Uma crise. Aí veio, né? Um maremoto e o barco afundou. Não estava preparado, não pensou, não planejou. Planejamento é constante, periódico. Constantemente a gente está analisando a realidade e revendo o nosso propósito e a forma como a gente vai lidar diante das situações que podem vir a acontecer. A gente pode dizer, tá, mas, por exemplo, a crise do coronavírus não tinha como prever, mas sempre tem crise. Pode ser do coronavírus, pode ser do dólar, do petróleo, pode ser uma guerra. Sempre tem crise. Em algum momento ela vai acontecer. Então tem que me planejar para essas situações de crise que podem vir a acontecer. Bom, se eu tenho uma perspectiva cíclica, histórica, milenar, inclusive, que acontecem crises, né, entre países, povos, pessoas, então tem que ter uma previsão, alguma reserva, algum planejamento para essa situação. Bom, se eu faço isso, eu fiz planejamento estratégico, então construí um cenário, olhei o que poderia acontecer e tem algumas reservas. Aí eu estava navegando naquele mar tranquilo e veio a tempestade e eu estava preparado. Eu tinha reservas. Eu treinei equipe, desenvolvi, né? A vela do barco é forte, suficiente para aguentar as rajadas do vento e meu barco não vai afundar. Fiz reservas financeiras, tudo ok. Não faço planejamento, a ideia é de algumas empresas, né? Sempre fui bem sucedido sem fazer planejamento. Aí vem a tempestade, vem a crise. A vela é fraca, vem o vento, rompe a vela, quebra o mastro. A equipe não está preparada, está todo mundo perdido, uns estão pulando no mar, né? E o navio vai afundar. Por quê? Não fez previsão do cenário, não pensou para frente, não fez planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é que nem fralda, se não trocar, vai encher e vai transbordar daquela coisinha, né, que fede. Então, quando está fedendo na empresa, é porque não teve planejamento estratégico. Está fedendo lá no marketing, né? As vendas estão caindo no vendas. Está fedendo lá na produção, lá. Só tem matéria-prima ruim e os produtos estão saindo com defeito. Bom, está fedendo na empresa, alguma coisa no planejamento não foi bem feita ou nem foi feito o planejamento. E aí tudo começa a feder. Então, vantagens do planejamento estratégico, como a gente viu, são várias, né? Protege a empresa, né? Dessas situações futuras que ela com certeza vai enfrentar e que são difíceis. Prepara as equipes, considera as pessoas nesse momento, né? Participativo, porque se eu vou fazer planejamento estratégico, eu quero saber as ideias das pessoas, o que elas têm para dizer, as propostas para soluções dos problemas. Então, o planejamento estratégico aproxima as pessoas, né? Fortalece as equipes, prepara para as dificuldades. E é claro que para isso a gente precisa, né, de um processo de gestão que seja mais moderno, né? Não tão arcaico, para dizer assim. Então tem que ser uma liderança democrática, uma administração participativa, por exemplo, porque entende que é das pessoas que vem o resultado, e não uma gestão mais arcaica do tipo, né, autárquica, não participativa, né? Que a liderança autocrática, né, eu mando, obedece, não quero nem ouvir o que tem para falar, é assim que é para fazer,
e pronto. Ah, mas se a gente fizer assim vai ser melhor. Não, tu não é pago para pensar. Temos um problema aqui. Essa empresa, né, tem uma liderança autocrática. Né? Pode até ter planejamento estratégico, mas não vai ter o melhor resultado, porque não está nem considerando as pessoas, está desmotivando. E planejamento estratégico tem que motivar as pessoas. Então, isso já não é planejamento estratégico. Né? Tem que ter participação das pessoas. Então, ela traz o melhor ambiente de trabalho pela participação das pessoas. Ela vai trazer melhores resultados, porque está aproveitando, né, toda aquela inteligência coletiva que existe dentro da organização. Ela está motivando as pessoas, porque as pessoas estão se sentindo participativas. E o resultado vem de quem? Quem é que faz o resultado? As pessoas. Lembra que a gente falou no início? A empresa não é a máquina, não é o equipamento, não é o sistema, não é a cadeira. Essas coisas sem pessoas não servem para absolutamente nada. Não vai sair dali um produto, não vai ser feita uma venda, não vai ser conquistado um cliente com as coisas que a empresa tem, mas com as pessoas vai. Então, quem faz o resultado? Gente, pessoas. Então, o planejamento estratégico começa com as pessoas. Então, a gente tem que capacitar, treinar, desenvolver, motivar, porque é dali que vem o resultado. E se eu tiver uma administração endurecida, arcaica, uma liderança autocrática, não vou ter o melhor resultado. Inclusive, vou começar a afugentar as pessoas da empresa, né? Não, estou ficando aqui enquanto eu não consigo coisa melhor. Né? Por quê? É um tipo de gestão que não é motivador, não é estratégico. Estratégico é entender a verdade. A verdade é o resultado vem das pessoas. A verdade é as pessoas são o mais importante. Sejam que pessoas forem. Pode ser os colaboradores, pode ser os clientes, a sociedade como um todo, né? Isso é pensar estratégico, né? Muito bem. Alguém mandou alguma mensagem no chat? Às vezes demora para olhar o chat, gente. Tá, era a resposta do Christian antes ali. E nós temos então, gente, 3 níveis de planejamento, tá? Começa, claro, com planejamento estratégico, né? E depois alcança os outros níveis organizacionais. Então nós temos o planejamento estratégico, que lida com elementos conceituais, tá? E que estão em nível da alta administração, né? Na alta gestão da empresa. Onde nós temos lá definições políticas e conceituais, como, por exemplo, né, diretores, CEOs, presidentes das empresas. Eles têm não necessariamente conhecimento operacional, né, mas ele tem conhecimento de mercado, né? Eles olham para fora da empresa, eles pensam nas coisas maiores, estabelecem grandes, né, temáticas da empresa. E em nível tático, nós temos o nível intermediário, então, de gestão. Nós temos coordenadores, gerentes, supervisores, por exemplo. E esse time aqui, ele tem uma característica importante. A gente pode dizer que ele é, entre aspas, o tradutor. Ele tem que ter conhecimentos conceituais para traduzir os conceitos, as políticas, o propósito da organização que foi elaborado em nível estratégico para o nível operacional. No nível operacional, nós temos aí os times de ação, né? As pessoas que fazem a coisa acontecer. A gente pode traduzir assim. As pessoas que fazem o resultado. Tá? Todo mundo participa do resultado, né? Mas no nível operacional, são aqueles indivíduos que estão na frente, né, do processo. Estão lá fazendo o produto
existir, né, produzindo, estão lá atendendo os clientes, prestando serviço, né, estão se relacionando com o objetivo principal, que é atender o propósito da empresa, que atende necessidades e expectativas do público. E estão em nível operacional, né? Então, é muito importante a relação do nível operacional com o tático, são os tradutores, né? São eles que vão estabelecer as metodologias, as ferramentas de gestão, o fluxograma, o processo, como o processo deve ser feito e realizado, para que o time operacional, né, possa se dedicar diretamente àquilo que eles fazem de melhor, né? Que é atender essas necessidades e expectativas com as ações. Então nós temos aqui, obviamente, né, 3 níveis operacionais, todos refletem o plano, né, conceitual, o propósito da empresa, começando lá em nível estratégico, conceitual, a alta administração, pensando no propósito, no objetivo, motivo de existir dessa empresa, os norteadores estratégicos. Depois, nível tático, estabelecendo as ferramentas, os métodos, os meios de gestão que traduzem essa estratégia para o nível operacional, que vão executar as coisas no dia a dia, tá? Vão fazer a coisa acontecer. Tá? Então, são esses 3 tipos de planejamento e a ligação entre eles, né, principalmente entre o estratégico e o operacional, se dá através do nível tático, que a gente apelidou aqui, né? A gente, por analogia, chamou de tradutor, né? O nível tático traduz, então, aquilo que é conceitual para as operações. Tá? Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Não me deixem falando sozinho. Né? O pessoal que está online, alguma pergunta? Camille colocou ali no chat, tudo certo? Tranquilo. Muito bem. Então, esse é o nosso ciclo básico do planejamento integrado. A integração entre os 3 níveis, né? Estratégico, tático e operacional. Nesse ciclo, o que a gente vê de importante é que, entre um e outro, nós temos uma coisa chamada análise. Análise ou controle. Ou análise e controle. Por quê? Aquilo que foi definido em nível estratégico está fazendo sentido para o nível tático, porque ele que vai definir as ferramentas, as técnicas de gestão para que o nível operacional execute. Eu tenho que analisar isso. Faz sentido? Está correto? Né? Sim, então eu vou traduzir para o nível operacional. Analiso se as ferramentas, técnicas de gestão, definição de processos fazem sentido para o operacional. Eles conseguem fazer o melhor resultado com isso que foi definido no nível tático, em termos de estratégias de gestão? Ah, sim, então segue adiante. Temos então um feedback positivo, né? Uma realimentação positiva, um feedback, que nos indica que, sim, temos o melhor resultado, essa conexão está funcionando muito bem. Mas eu fiz uma análise e vi que o nível tático não consegue encontrar as melhores técnicas, ferramentas de gestão que traduzem esse pensamento conceitual lá do nível estratégico. Então, opa, para aí, vamos reavaliar isso aqui para que esse feedback seja positivo. Aqui funcionou bem, né? Mas aqui, o time do nível tático não conseguiu traduzir com técnicas e ferramentas de gestão e o resultado aqui não está saindo mais satisfatório por causa desse processo. Bom, então temos que rever, né? Pode ter que treinar, desenvolver esses gestores de nível tático para que eles consigam fazer essa conexão da melhor forma possível. E aí nós temos um feedback positivo, está funcionando bem. Então, o ciclo do planejamento integrado, né? A integração entre os 3 níveis, mas sempre com análise e controle daquilo que está sendo feito. Então, é sempre revisto os planos. Sempre tem que retomar, rever. Né? Porque as pessoas que fazem o resultado, estão atendendo os clientes lá na ponta final, daqui a pouco estão vendo, né? Opa, está mudando a forma dos clientes pensarem, agir, ser, decidir, né? E aí a gente tem que realimentar todo o processo para que ele seja revisto, né, de tempos em tempos. A gente precisa alterar, né,
o nosso processo de planejamento estratégico. Bom, a gente já viu que o planejamento tático, né, tem uma importância significativa, né? Ele fica no meio, ele é o tradutor dos conceitos para a ação. E quem está nesse nível tático? Os departamentos, né? Onde todas as pessoas que fazem parte da organização estão conectadas em algum nível. Então, departamento de recursos humanos, departamento financeiro, departamento comercial, departamento de vendas, departamento logístico, departamento de produção, departamento de expedição, departamento de recebimento, todos os departamentos estão em nível tático. E tem um gerente, um gestor, uma equipe de gestão conectada a cada departamento desse, que vai tomar as decisões sobre meios e métodos de gestão e ferramentas de gestão. Então, tem uma importância significativa, né? Ele faz esse desenvolvimento para quem está na ponta, né, no operacional, e que vai trazer os resultados esperados por essa organização, né? Então, ele não decide aquilo que ele quer, mas decide aquilo que é melhor para quem ele faz o que ele faz. Então, é uma mentalidade de gestão, de liderança diferente do que a gente via, né, no século anterior, ou nas décadas anteriores, né? Bom, eu mando e você obedece. Não, eu faço aquilo que é melhor para você trazer o melhor resultado. Tá? Então mudou essa lógica, né? E infelizmente, né, isso leva algum tempo, muitas vezes, para ser transformado, né, em âmbito geral, né? Então a gente vai encontrar sim, né, empresas que estão pensando dessa forma mais atual e vamos encontrar, né, gestores mais antigos aí, né, ou mesmo jovens com pensamento antigo, né, como liderança nas empresas, tendo esse comportamento mais anterior, né, que realmente traz uma dificuldade, né, um atrito nessa relação. Então, sempre que a gente vê atrito, né, entre a equipe da ponta, né, e o tático, é porque a gente tem um problema com a liderança, né? Precisa desenvolver as lideranças, tá? Muito bem, vamos aos norteadores estratégicos. Esses norteadores estratégicos, eles vão levar ao entendimento geral da sociedade, dos indivíduos, dos colaboradores, dos clientes, dos fornecedores, sobre quem é e o que faz essa empresa e como ela se relaciona com esses diferentes players aí. Esses são os norteadores estratégicos, tá? Eles determinam a forma de relacionamento. São as declarações de como eu me relaciono através daquilo que eu faço e de como eu faço, declarando onde eu quero chegar. E a gente chama esses elementos de missão, visão e valores. A gente já se perguntou qual é a nossa missão? Todo mundo tem uma missão na vida. Né? A gente existe por um motivo. Né? É filosófico, né? Eu existo por um motivo, então eu tenho uma missão. Eu estou aqui para fazer alguma coisa. E quem decide o que eu vou fazer sou eu. Vai ser bom ou ruim aquilo que eu faço. A empresa também existe por um motivo. E é ela que decide o que ela faz. E por que ela faz. Para quem ela faz. Vai ser bom ou ruim? É ela que decide. Mas se ela tiver um norte, se ela tiver uma declaração do que ela deve fazer, como deve fazer, para quem fazer, em um horizonte futuro, a tendência é que eu faça certo. Que eu acerte os passos que eu estou dando para esse futuro, para chegar nesse propósito que foi planejado. Como indivíduo, ou como empresa, ou como nação, como sociedade, como país, como mundo, enfim. A missão é essa designação, né? O que eu faço? Para quem eu faço? Por que eu faço? Basicamente isso. Esses são nossos norteadores estratégicos. E a gente já está vendo que, lá no nosso trabalho disciplinar, a letra A, eu tinha que falar do conceito do negócio, e depois letra B, C e D, missão, visão, valores. Então, quase a metade do trabalho a gente já está aqui nessa primeira aula, né?
Conceito dos norteadores estratégicos representam a identidade organizacional. Então, até o momento, até chegar aqui, nós nem tínhamos falado de produto ainda, né? Está falando de conceito de negócio, do propósito, do porquê existir. Né? Então, muitas empresas, né, falham nisso aí. Eu tenho que definir primeiro o que eu sou, para depois dizer o que eu faço. Então, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Porque isso que causa a conexão, né, da empresa com as pessoas. Tudo é relacionamento. Né? Então, eu não vendo um produto, eu me relaciono com pessoas. E algumas empresas entendem muito bem isso. Né? Se a gente pegar o Zafari, por exemplo, o Zafari, ele não faz lá, por exemplo, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, uma propaganda, tanto é o quilo do feijão, tanto é o quilo do arroz, tanto é o quilo do óleo. Faz uma música, né, que chama a afetividade das pessoas, né, chama a memória, a relação que as pessoas têm umas com as outras, e lá tem uma música, um cenário bonito, né, e uma mensagem que provoca a lembrança dessa relação. Porque é isso que o Zafre quer atender de expectativa. Né? É essa relação. Então, comprar no Zafre é comprar bem, né? Economizar é comprar bem. Aqui, tu compra aqui, tu vai levar produtos de qualidade para as pessoas que tu te relaciona. Então, o propósito do Zafre é fazer com que tu cuide bem das pessoas de quem tu ama. É isso o propósito deles. É assim que eles se identificam enquanto propósito. E isso que eles querem fazer. E é um supermercado. Então, o propósito deles não é vender, né? Lata de sardinha, né? Congelados. Não. É atender a necessidade das pessoas, né? Que querem cuidar daqueles que amam e que vão lá comprar os produtos para fazer isso. Uma coisa é o propósito e outra coisa, então, é o produto. Né? E aqui nos norteadores estratégicos, eles vão representar essa identidade que foi definida no propósito. Então, o conceito do negócio é o propósito, não é o produto. O que eu faço? Tá? Depois, o produto é um meio pelo qual eu vou atender este propósito. Então, quando vocês forem fazer a letra A do trabalho disciplinar, não saiam declarando qual é o produto. Isso não é o propósito. Né? O propósito é por que eu existo, o que eu quero fazer. Tá? Em geral, vocês vão encontrar lá. Alguém já deve ter visto essa imagem em alguma disciplina anterior, né? Quem já fez disciplina de comportamento, principalmente, vai lembrar da pirâmide de Maslow. É a pirâmide das necessidades. E estabeleceu alguns níveis de necessidades. A primeira delas, fisiológicas. O nome do autor é Maslow. Serve muito bem para a gente pensar num propósito. Eu vou criar uma empresa, eu tenho que pensar num propósito para a empresa. Bom, a minha empresa vai atender necessidades fisiológicas? Então aqui eu posso ter alguma coisa de propósito a pensar, né? Bom, eu vou atender necessidades fisiológicas. Não, necessidade fisiológica, necessidade de hidratação, de alimentação, né? De reprodução, assim por diante. Fisiológicas. Bom, e eu quero criar uma ideia de negócio, um conceito. Então eu posso pegar aqui fome. Né? Fome é um negócio fisiológico. E eu posso pensar no conceito de negócio, né? Atender a necessidade, né, de obter, né, vitalidade através da nutrição. É um conceito. Não estou dizendo nem qual é o produto. É um conceito, né, é um propósito. Mas para atender essa necessidade de vitalidade através da nutrição, de manutenção da vida, pode ser qualquer coisa que traga nutrição. Né? Algumas trazem mais, outras menos, né? Hambúrguer, pizza, cachorro-quente, né? Arroz, feijão, né? Frutas, legumes. Mas pode ser até um aplicativo que liga as pessoas a quem vende esses produtos, né?
mas eu estou pensando através das necessidades e expectativas para criar o conceito, para depois criar a missão, visão, valores. Então, quando vocês forem criar a letra A, o conceito, né, pensem na pirâmide de Maslow. Né? Ele começa com as necessidades fisiológicas, depois o segundo nível, necessidades de segurança. Aí depois vai as necessidades de status, de autorrealização, por exemplo. Bom, necessidade de status também são atendidas, né? E às vezes a pessoa, o indivíduo, né, tem uma condição em que ele não quer só se deslocar de um lugar para o outro, né? Porque aí isso é uma necessidade. Eu posso atender, né? Conectar pessoas, né? Aproximar pessoas, fortalecer laços afetivos através de meios de locomoção. É um conceito, é um propósito. Mas eu posso fazer isso através do Uber, de um trem, de um ônibus, de um táxi, ou através de uma Lamborghini. E aí quem tem necessidade de status vai atender a esse propósito vendendo carros de luxo, que tem público para isso. Ele quer chegar na casa da namorada, mas não quer ir de Uber, quer ir de Lamborghini. Tem público para tudo, renda para tudo, né? E aí, a pirâmide de Maslow serve muito bem para a gente pensar, né, nesses conceitos de propósito. E o meu propósito pode atender, né, a esses outros diferentes públicos também, tá? Mas então os nossos norteadores são missão, visão, valores, e que são provocados pelo conceito do negócio, tá? Então, ele não corresponde, como a gente falou, somente ao que a empresa faz, fabrica, produz, vende. Tá? Isso é o meio, é o produto. Deve corresponder a necessidades, expectativas mais amplas da organização, que estão em nível estratégico. É o conceito, é o propósito. Tá? Então, tudo que a gente declara na missão, visão, valores, remete a esse propósito inicial. Que não é nem o produto ainda. Né? A gente está pensando na solução. Né? O que eu vou resolver? Qual é o meu propósito de existir? Eu quero resolver problemas sociais, quero resolver o problema das pessoas, suas necessidades. Então, se a gente olhar a pirâmide de Maslow, a gente vai achar, né, analisando, uma infinidade de problemas. Começou pelos problemas fisiológicos, né? Fome, hidratação, reprodução e assim por diante. Necessidade de segurança. Bom, se a gente parar para pensar nisso aqui, quantos problemas tem? E eu posso criar um conceito, um propósito de existir, porque eu quero resolver os problemas de segurança nos mais diversos níveis possíveis. Dá um monte de ideias, de propósitos que vão gerar depois negócios que vão ofertar produtos, que eu não sei quais são ainda, mas estão inseridos, né, no propósito que é proporcionar segurança. Tá? Isso é o conceito do negócio, tá, gente? Não se preocupem, né, em copiar, que depois esses slides todos aí vão estar para vocês lá no Classroom, tá? Muito bem. Nessa perspectiva, então, para a gente definir o negócio da empresa, a gente começa pensando quem são os clientes. Agora eu sei meu propósito, né? Quero cuidar das pessoas nesse tal sentido, definir meu propósito. Agora que eu sei que eu quero cuidar das pessoas dessa forma, né, proporcionando segurança, por exemplo, quem são os clientes que buscam o atendimento a esse propósito, segurança? Eu vou definir as características. São pessoas físicas, pessoas jurídicas, tem tal faixa de renda, né, moram geralmente em tais e tais localidades, têm tais preferências, tais formas de agir, tais formas de pensar, vivem num contexto cultural determinado, geralmente fazem determinadas escolhas de consumo. Eu estou descrevendo quem são os clientes. Depois, quais necessidades desses indivíduos que eu defini? Agora eu já conheço a Ruchelli, sei onde ela mora, o que ela faz, o que ela gosta de comprar, o que ela faz no final de semana, o que ela faz, né, gosta de viajar com o namorado, gosta de viajar com a família, tem um pet, né, tem filhos, não tem filhos, estuda, não estuda, trabalha onde trabalha, né, o que ela gosta de ler, o que ela gosta de assistir, sei tudo dela. Agora,
sabendo tudo que eu sei dela, eu tenho que pensar nas necessidades da Rutieli. Da Rutieli e dos milhões de Rutielis que são o nosso público-alvo. Quais as necessidades da Rutieli? A Rutieli tem necessidade de alimentação, segurança, saúde. Por que entender essas necessidades a partir de ter conhecido quem ela é? Se eu não conhecer quem ela é, eu não sei as necessidades dela. É mais ou menos que nem um namorado, né? Como é que o namorado vai saber qual presente vai comprar para ela no dia dos namorados se ele não conhece ela? Então ele tem que se interessar, conversar, perguntar, entender, ouvir, e aí ele vai saber. Ele vai sentir. A empresa faz a mesma coisa, né? A empresa conhece o seu cliente. Conhecendo, ele sente o que o cliente precisa, deseja. E vai atender a necessidade da Rutieli. Né, Rutieli? Quando foi comprar essa blusa, a empresa entendia, né, o que o público, os milhões de Rutielis desejam. Ah, aquele tecido, aquela cor, aquele formato. Não é verdade? Por isso que vende. Não estou vendendo o produto, estou vendendo a necessidade, o conceito, o propósito. E claro, né? O que eles esperam da empresa. Por exemplo, da blusa da Rutieli. Ela espera formas de pagamento que são acessíveis a ela, espera a qualidade do tecido, o formato, a determinada cor, a variedade, o atendimento da loja seja adequado, seja educado, seja bem feito, né, atencioso. O que ela espera? Aí a empresa respondeu a definição do seu negócio. Eu conheci e entendi. A partir disso, entendi as necessidades e comecei, então, a ofertar o que esse público, que eu agora conheço, espera. Este é o conceito de definição do negócio. E a Copenhagen? Vamos pegar um exemplo. Pensando nesses aspectos que a gente falou, qual é o negócio da Copenhagen? Vocês conhecem a Copenhagen? Qual é o negócio deles? Doce? Café? Alguém poderia dizer chocolate? Doce, café, chocolate. Mas, na verdade, o negócio da Copenhagen não é doce, café e chocolate. Esses são os produtos. Os produtos que ela oferta para atender o seu propósito. E o propósito dela não é vender, entre aspas aí, tá? O propósito dela não é vender o chocolate, o doce, o café. É atender o propósito. Poderia ser através de outras coisas, mas ela está atendendo o propósito dela. Qual é o propósito da Copenhagen? Se a gente for perguntar para os funcionários, tá aí o propósito. O negócio deles é presentes. Esse é o negócio deles. Não é chocolate, nem café, nem doce. É presente. Porque eles estão dentro de uma relação. Quem vai comprar lá o chocolate da Copenhagen, o doce, ou vai tomar um café lá na cafeteria da Copenhagen, está num processo de relação com alguém. Foi na cafeteria lá com o pai, com a mãe, né? Tomar um café, foi com o namorado, com a namorada, tomar um café. É um momento de relacionamento. Quem vai comprar o chocolate da Copenhagen, aquele chocolate bonito, a embalagem bonita, vai dar de presente a alguém. Está no meio de um relacionamento entre os indivíduos, entre as pessoas. Então, o negócio da Copenhagen não é o produto, é motivar a aproximação e a relação das pessoas através de presentes. Então, é um presente estar naquela cafeteria com aquelas pessoas com quem a gente ama e se relaciona. Tudo é afetividade, tudo é relação. Nós somos seres sociais. É relação, constantemente. Então, a Copenhagen entendeu isso. Então, a cafeteria, aquele momento, é um momento especial entre as pessoas que estão ali.
O chocolate que é ofertado como presente é reflexo de uma relação. Então o negócio deles são intrometidos, hein? Tá no meio da relação das pessoas, hein? Isso é o conceito de negócio. O produto é o meio pelo qual vai ser viabilizado esse conceito de negócio, esse propósito. Propiciar a aproximação entre as pessoas, né? A relação entre as pessoas através dos presentes. E os presentes poderiam ser qualquer coisa, né? Mas no caso da Copenhagen é o chocolate, é o doce, é o café, que são os meios pelos quais eles fazem o propósito de existir deles acontecer, atendendo as expectativas e necessidades das pessoas, que são seus clientes. Muito bem. Copenhagen, hein? Serve para qualquer empresa esse exemplo, né? Bom, agora nós vamos ver os conceitos aí de missão, visão, valores, né? Que representam essa identidade. Bom, a partir de agora a gente vai dizer o produto, né? Que produto que é, afinal, né? Na missão da empresa, ela faz determinado produto para atender essa expectativa, atender esse propósito, né? Na visão, onde nós queremos chegar no futuro, fazendo com que a gente faz, com o propósito que a gente tem. E quais são os nossos valores nessas relações que a organização tem? A organização tem relações com os clientes, com os fornecedores, com os colaboradores, com a sociedade. A gente tem um propósito de existir. Então a gente se relaciona. E quais são os valores dessas relações? Tá? Então são os 3 elementos norteadores. Então a missão se liga diretamente aos seus objetivos atuais, agora, o que eu sou, o que eu faço, por que eu existo, minha razão de ser. É o momento atual, o hoje, o agora, minha missão, o que eu faço, o que eu desempenho. Para construir a missão, a gente tem que responder no mínimo essas 3 questões aqui. A missão é uma declaração textual, onde eu descrevo a minha missão, tá? Dizendo agora sim qual é o meu negócio. Agora que eu vou dizer qual é o produto. Depois de tudo aquilo, agora eu vou dizer na minha missão. Eu faço tal coisa, eu vendo tal coisa para aquele determinado público. Pessoas assim, daquele jeito, de outro jeito, daquelas características. Que satisfaça, ou seja, que a satisfação que ele quer comprar do produto. Aí é o meu propósito, né? Aquilo que eu estou ofertando, né, de fato. Então, é o produto que eu faço, para quem eu faço, com qual objetivo eu faço, né? Qual expectativa eu estou atendendo. Essas 3 questões são básicas. Depois eu vou colocar um material complementar junto com esses slides. Quando eu postar os slides, vai um outro conjuntinho de slide básico ali com mais perguntas para ajudar a pensar um pouquinho melhor, né, sobre essa construção da missão, visão, valores também, tá? Já está dando sono? A sexta-feira a gente já está cansado, né? Passou a semana toda e o professor fala, fala e fala e fala, né? Aí dá mais cansaço. Mas vamos respirar fundo. Tomar uma água e aí passa o sono. Se não der, é só tomando café, né? O café tira o sono. Exemplo de missão da Fiat. Desenvolver, produzir e comercializar carros. Agora eu estou dizendo o que eu faço, né? Então, desenvolver, produzir, comercializar carros e serviços, que a Fiat também faz serviço de manutenção, né? Que as pessoas prefiram comprar, têm um orgulho de possuir, agora estou dizendo da expectativa, né? Que eu quero atender, da necessidade que eu quero atender. Comprar e tem orgulho de possuir, garantindo a criação de valor, a forma como se faz, né? Criação de valor e sustentabilidade do negócio. Respondi aquelas 3 perguntas? Respondi, né? Construir uma missão, respondendo o que eu faço, para quem eu faço e de que forma eu quero fazer o que eu faço. Pronto, é uma missão. É clara, concisa, curta, não é um texto enorme, né? E que diz exatamente qual é a missão dessa empresa, tá? Um outro exemplo de missão, Gerdau. Mais enxuto ainda, mais conciso ainda, mas responde aquelas 3 perguntas. O que eles querem fazer? Gerar valor para os nossos clientes e acionistas, equipes e sociedade. Né? Para todo mundo, né? Eles querem gerar valor. Fazendo o quê? Atuando na indústria do aço.
Como? De forma sustentável. Então está respondendo aquelas questões, né? Tá? O exemplo da Gerdau. Então, independente do ramo de atividade da empresa, ela consegue responder sim aquelas 3 questões, né? O que eu faço, para quem eu faço, né? Por que eu faço. Depois, gente, nós temos a visão, tá? Ela é um pouco mais inspiradora, porque ela pensa no horizonte futuro, lá na frente, o que eu quero ser quando crescer. Tá? Lá, daqui a 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20. Geralmente de 5 para frente, né? De 5 anos para frente, lá nesse horizonte, o que eu quero estar fazendo? Hoje eu estou aqui, mas amanhã eu quero ser diferente, melhor, maior, né? Ser muito mais do que sou hoje. Isso é a visão. Ela tem que ser inspiradora, clara e concisa, e de forma que todos, né, sintam. Todos, inclusive, não só internamente, mas externamente, né? O público fora também tem que saber e tem que ser claro, né? E preciso para todos. Um exemplo de visão, a gente vai ver na sequência, que responde essas 4 perguntinhas. Bom, já que é futuro, né? Eu tenho que projetar essas oportunidades futuras. Ah, eu sou uma padaria lá no bairro. Então, eu posso ter diferentes dimensões de tempo, né? E de tamanho de onde eu quero chegar. Bom, eu sou uma padaria pequenininha lá no meu bairro. Eu quero me tornar a melhor padaria do bairro. Ah, então eu tenho uma projeção futura. Eu quero me tornar a melhor padaria do bairro. Né? Para 2022, eu quero ser a melhor padaria do bairro. Eu tenho uma projeção curtinha, 1 ano só, e né, uma potência daquilo que eu quero alcançar. Mas depois disso, eu quero ser a maior padaria da cidade de Porto Alegre. A mais conhecida, mais renomada. Eu vou ter uma padaria em cada bairro da cidade. É uma rede agora. Ah, daqui a 10 anos, eu quero ser a maior rede de padarias do Brasil. Conhecida em todos os estados. Eu quero ter, no mínimo, uma loja em cada capital do país. Eu estou fazendo uma projeção de oportunidades futuras. Claro que, para cada projeção dessas, né, vai haver necessidade de realizar os seus devidos planejamentos, estratégico, tático, operacional, né, dentro de cada departamento, cada área, buscar os recursos necessários para efetivar isso na realidade. Então, vai precisar de recurso financeiro? Pô, se quiser ser uma padaria nacional com uma né, filial em cada capital do país, vai precisar de bastante recurso financeiro para isso, né? Não é pouca coisa. Vai ter que se planejar bastante para isso. Mas agora eu sou uma padaria pequenininha lá no bairro, né? Mas eu tenho projeções futuras, tá? E constantemente a visão é revista. Não alcancei aquele objetivo, tenho que revisar, né, e estabelecer outros horizontes, né? Ser mais módico, talvez, né? Não tão ambicioso, mas vou estabelecendo sempre objetivos. Em geral, claro, objetivos alcançáveis, não impossíveis. Tá? Porque objetivo impossível geralmente desestimula, é desestimulante. Né? Então tem que oferecer horizontes possíveis. Aí quando eu alcancei aquele horizonte possível, eu estou mais perto daquilo que estava mais longe ainda. Tá? Responder, é claro, a pergunta aonde a empresa quer chegar. Esse lugar no tempo e no espaço, né? Esse aonde. Né? O melhor do mundo, a maior nisso, a melhor naquilo. Tá? E delimitar um prazo, tá? Nem todas as empresas fazem isso. Mas é importante declarar um prazo. Porque se não coloca um prazo, esse é um momento que nunca chega. Quando é que eu vou rever aquilo ali? Como é que eu vou analisar de novo se foi cumprido ou não? Então tem que colocar um prazo. A visão é ser, né, a melhor padaria da cidade até 2025. Bom, chegou em 2025, eu não sou, eu tenho que rever esse plano. O que deu errado? Corrigir. Agora, se não coloca o prazo, eu quero ser a melhor padaria da cidade de Porto Alegre. Pode passar 100 anos, né? Ainda estamos buscando. Né? A gente parou para pensar o que deu errado? Não, está lá na visão, não tem nem tempo para ver. Então tem que estabelecer, esse é o ideal, é o mais correto, mas a gente vai encontrar visão, né? Empresas criam visão sem estabelecer um prazo. Tá? Inclusive o exemplo de hoje aqui é bem assim. Ser revista periodicamente. Então, se tem prazo, eu vou ter que parar para olhar de novo. Né, e me obrigar a pensar nisso. Tá?
Então, tá aí um exemplo, né? A Vale, tá? Que é uma siderúrgica nacional. Então, ser a empresa de recursos naturais global, número 1 em criação de valor de longo prazo. De que forma? Com excelência, paixão pelas pessoas e pelo planeta. Responde aquelas perguntas ali da visão, quase todas. Qual é o prazo? Ser a empresa de recursos naturais global número 1 em criação de valor de longo prazo. Legal. Mas quando? Eu não disse que ano, né? Projeto Ser Fitness, né? Mas também não disse que ano, né? Vou começar a treinar segunda. Eu não disse qual segunda. Vou começar a dieta. Ah, nesse final de semana eu começo a dieta, mas não disse também qual final de semana. Então nunca vai começar, né? Então, quando é que a Vale vai ser? Tem que ter, né? Um prazo. Porque se chegou naquele momento e não foi, bom, então vamos olhar o que, que deu errado, o que, que a gente não fez, o que a gente poderia ter feito diferente, qual o caminho a seguir, né? Quais os planos que não deram certo, repensar, estabelecer um novo prazo e fazer um esforço para alcançar. Então, aqui é claro, né, gente? Essa não é mais a visão da Vale, né? Já mudou, mas é uma visão antiga, desatualizada, né? E que também não respondia a uma dessas questões, tá? Mas muitas empresas apresentam visões sem ter tempo, sem ter prazo, né? Aí é fácil, né? Colocar uma meta que a gente nunca, né, tem um tempo para reavaliar. Se eu coloco assim, no final do ano eu quero viajar para a praia, tal praia. E aí faço um plano, né? Eu vou guardar dinheiro todos os meses, né? Eu já vou entrar em contato com, de repente, o hotel que eu vou ficar, né? Eu vou buscar uma reserva, né? Já vou fazer tal mês eu tenho que fazer o pagamento de tantos por cento da reserva. E aí eu estou executando o plano. Chegou lá no final do ano, eu não tenho todo o dinheiro para fazer todo o pagamento, alguma coisa deu errado aí, né? Aí eu tenho que rever isso, porque no próximo ano eu quero ir para a praia de novo, e não quero chegar no final e não poder ir. Bom, eu consigo fazer isso se eu estabeleci o prazo, né? E chegou lá e, dá um jeito. Agora, se eu não estabeleci o prazo, eu quero viajar para a praia um dia, não sei quando. Essa é a minha visão. Mas não estabeleci um prazo. Pode passar a vida inteira, não vai, né? Num ano vai para o campo, no outro fica na cidade, mas não vai para a praia. Nunca aconteceu, não deu certo, não sei porquê, estava nos meus planos. Né? Não coloquei um prazo, e claro, né? No momento de não ter prazo, então eu me descuidei, né? Na hora de executar, né, as coisas que me fariam chegar nesse horizonte. Tá? Então, por isso é importante ter o prazo. Em relação aos valores, bom, missão e visão a gente viu que é uma declaração, um texto, né? Agora, os valores não. Os valores são palavras-chave que determinam como essa organização se relaciona com os colaboradores, clientes, fornecedores, concorrentes, coloca aqui, e demais entidades. Vamos considerar essas entidades, a minha letra está cada vez melhor. Vamos considerar essas entidades como entidades regulamentadoras. Aí as empresas têm que se relacionar com essas entidades regulamentadoras, né? Anvisa é um exemplo bem conhecido hoje em dia, né? Anatel, Anel, né? Todas essas entidades. Nível governamental, tem que se relacionar com o município, estado, União, principalmente por causa dos impostos, né? Então, eu me relaciono com esses, me relaciono com o concorrente, fornecedor, cliente, colaborador. Os valores é uma declaração, então, da forma pela qual, ou através da qual, a empresa se relaciona com esses diferentes atores. Relacionamento ético é um valor. Serve para todos, né? Tem que ter relacionamento ético com todo mundo, né? Por favor. Né? Atender no prazo as entregas. Bom, isso pode ser um valor para os meus clientes. Então, estou declarando meus valores, fazendo uma lista em tópicos, palavras-chave, que são valores de relação com os envolvidos com a minha empresa, com todos aqueles com quem eu tenho relações, sejam relações internas ou externas, né? Uma estrutura de valores. E eu me guio por aquela estrutura de valores. Então, eu tenho que atender meus clientes sempre dentro daquela perspectiva. Relacionamento ético com todos. É mais ou menos que nem a estrutura de valores que a gente tem, né? Nós temos uma estrutura de valores, a gente age, pensa e fala da forma como a nossa estrutura de valores funciona. Então, eu trato todo mundo de acordo com a estrutura de valores que eu tenho.
né? É aquilo que eu sou. Na empresa, a mesma coisa, né? Ela deve se relacionar com toda a forma como, né, está colocada a sua estrutura de valores, tá? Então aqui, gente, a ideia é, no máximo 5, tá? Tópicos que relacionem essa estrutura de valores, tá? Principalmente ali no trabalho de vocês, tá? Mas sim, vamos ver exemplos de empresas, tá? Que vão colocar lá 10, 15, 20, 30, uma lista enorme de valores, né? Chegou no último, nem lembra mais qual era do início, né? No máximo 5 já está mais do que suficiente, tá? É o suficiente para estabelecer, né, as regras de comportamento, convívio, de relação com os envolvidos, tá? Então, algumas dicas. Tá? Definir a postura e a atitude das pessoas, que são linhas de conduta. Como o líder vai lidar com os liderados? Como os vendedores, as pessoas que atendem e lidam com o público, devem lidar com o público? De forma respeitosa? Bom, isso é um valor. Como o líder deve lidar com seus liderados? Né? Ouvindo, sendo atencioso. Bom, isso é uma estrutura de valores. Como eu vou conviver, né, com os meus fornecedores? Né? Respeitando, né, os prazos de pagamento. Né? Esse é um valor importante nessa relação. Né? Para cada tipo de relação existe alguma coisa que é importante. Não é verdade? Se relaciona com o pai e com a mãe, aí tem uma estrutura de valores ali, né? Então tem algumas coisas que são importantes nessa relação, né? Respeito é um deles. Né? Com o namorado, com a namorada, tem ali uma estrutura de valores, né? Da relação afetiva. Com os amigos, tem ali uma estrutura de valores, é uma relação afetiva. Né? Com os pets, a gente tem uma relação, não tem? O cachorrinho, o gato, até quem tem o aquário, o peixinho, o aquário, né? Quem tem a tartaruga, né? É uma relação afetiva, tem uma estrutura de valores, né? De respeito, enfim. A empresa precisa definir essas posturas e atitudes dessas relações com as pessoas. Utilizar aí no máximo 5, tá? E essa estrutura de valores deve resistir no tempo. Então não pode ser uma coisa assim que, hoje tem validade, mas daqui a 5 anos não vale mais. Né? Então são valores, né? São coisas que perduram no tempo. Ética é sempre ética, independente do tempo. Né? Respeito é sempre respeito, independente do tempo. Né? Eu não posso colocar coisas que daqui a pouco, né, entregar sempre um bilhetinho para o cliente junto. Não, isso aí, né, pode funcionar hoje, daqui a pouco não funciona mais, né? Então, independente do ramo de atividade. Então, são valores que servem tanto para uma empresa que é da área alimentícia, para uma empresa que é da área de logística, para uma empresa que é da área de hotelaria, de turismo, saúde, segurança, educação, de qualquer ramo. Então, uma estrutura de valores que independe do ramo. Ter um relacionamento ético com seus fornecedores não é independente do ramo? Claro, independente do tipo de empresa que é, tem que ter um relacionamento ético com seus fornecedores. Né? Então, ele é independente do ramo. E deve ser coerente com a identidade da empresa. Né? Com a identidade, o propósito, o que ela faz. Esses valores têm que ser coerentes com isso. Então não adianta eu colocar lá, né? Ofertar aos clientes um alto nível de tecnologia. E eu sou uma lancheria lá no bairro. Não é o caso, né? Se fosse o Facebook, né? Se fosse o Google, né? Se fosse o TikTok, até poderia ser, né? Mas a padaria não, né? Por mais que tenha alguma tecnologia ali, não é alta tecnologia, né? Então não faz sentido ter este valor, né? Então o cliente vai entrar lá e vai dizer, pô, onde é que eu entro em Narnia aqui, né? Porque tem que ter uma alta tecnologia que vai me levar para uma outra dimensão aqui, né? Ele só quer ir lá comprar pão, né? Comprar o bolo, a pizza, o quindim, tem gente que gosta muito de quindim, né? Mas eu sou mais do chocolate, então se vocês quiserem um dia trazer aí, né? Um docinho de chocolate da padaria, fiquem à vontade, né? Né? Ainda mais quem chega atrasado. Eu cobro mais. É. E vamos ver um exemplo, então, gente, de valores. A Foster. É uma empresa da área de tecnologia.
Tem mais de 5? Tem. Tem uns que repetem a relação, né? A estrutura de valores com o mesmo nível de relação, sim. A gente for pegar aqui colaboradores e olhar ali a lista de valores deles, eles têm pelo menos uns 3 ali que estão relacionados aos colaboradores. Tá? Trabalho em equipe, relacionado aos colaboradores. Liderança, relacionado aos colaboradores. Compromisso com o cliente, aí tem um com o cliente. Respeito ao colaborador, colaboradores de novo. Ética, aí geral, com todo mundo. Inovação, é uma empresa que, né, trabalha com tecnologia. E qualidade, que serve para relação, mas serve também para o cliente final, né? Mas pelo menos aí uns 3 que é só com o colaborador. Claro que o colaborador é o elemento chave aí dessa relação, né? Mas poderia estar, né, mais conciso, né? Num só, representando todos esses 3 que eles colocaram ali, né, com relação aos colaboradores, já ficaria mais enxuto, né? Provocaria, de repente, aproximar mais dos 5, que é o máximo, tá? No de vocês, lá no trabalho disciplinar, procurem colocar 5, tá? Vocês vão fazer lá o conceito de negócio, missão, visão, valores. Na hora de fazer os valores, coloque aí 5 no máximo, tá? E pronto, essa é a nossa aula 1 e 2. E vai ter 2 exercícios agora no Classroom? Vai. Dá tempo? Talvez não, mas eu vou colocar 2 exercícios mesmo assim e não vou colocar tempo de encerramento para o meio-dia. E vai ficar aí para vocês fazerem, para entregar até a próxima aula. Ah, fui bonzinho agora, hein? Quer dizer que eu quero chocolate na próxima aula? Claro. Dá para fazer antes, hein? Dá para fazer antes. Não é para chegar na próxima aula e não fiz ainda. Hã? Tá? Então, eu vou postar para vocês agora, gente, no Classroom, esse material, tá? Os slides. E vou postar os 2 exercícios já, que vão ficar abertos, tá? Em relação a prazo.